Após a eleição, Hitler recusou-se a participar do governo de coalizão, paralisando o Congresso. Para resolver a situação, o presidente Hindenburg nomeou Hitler como chanceler da Alemanha em janeiro de 1933. Menos de um mês depois, o edifício do Capitólio pegou fogo, e Hitler culpou o Partido Comunista pelo incêndio. Ele usou esse incidente para banir todos os outros partidos políticos, incluindo o Partido Comunista. Em agosto de 1934, após a morte do presidente Hindenburg, Hitler assumiu a presidência da Alemanha, tornando-se o governante supremo do país. Nos 3 anos seguintes, ele trabalhou para restaurar a economia, reduzir o desemprego e investir em infraestrutura, como a construção de 8.000 quilômetros de vias expressas. Simultaneamente, ele rearmava secretamente a Alemanha, violando o Tratado de Versalhes. Em 1935, Hitler revelou a nova Força Aérea Alemã, que possuía 2.500 aeronaves, superando as forças aéreas britânica e francesa combinadas. O desemprego caiu drasticamente e o Partido Nazista ganhou enorme popularidade. Em 1935, os residentes do Saar votaram para retornar à Alemanha, e Hitler rapidamente ocupou a área. Um ano depois, ele enviou tropas para a região desmilitarizada do Reno. Na época dos Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim, o governo nazista era amplamente reconhecido como justo e determinado, tanto internamente quanto internacionalmente, sem aparentar ser uma ameaça. No entanto, as leis de Nuremberg, implementadas por Hitler, proibiram casamentos entre judeus e arianos e retiraram a cidadania dos judeus. Enquanto isso, o Japão, uma potência militar emergente no início do século XX, buscava expandir seu território devido à superpopulação e à falta de recursos. Após vencer a Rússia na Guerra Russo-Japonesa de 1905 e se aliar aos vencedores da Primeira Guerra Mundial, o Japão mirou o nordeste da China, rico em recursos. Já com tropas na região, o Japão agiu cautelosamente para evitar conflitos com os Estados Unidos, que controlavam várias ilhas no Pacífico. Nos anos 1920, os Estados Unidos estavam focados no desenvolvimento interno e na prosperidade econômica, conhecida como a Era do Jazz. Após se tornar o governante supremo da Alemanha, Hitler continuou a implementar suas políticas agressivas. Em 1938, ele anexou a Áustria em um movimento conhecido como Anschluss, afirmando que estava reunindo todos os alemães sob um único Estado. Esse ato de expansão foi realizado sem resistência significativa das potências europeias. No mesmo ano, na Conferência de Munique, a Grã-Bretanha e a França adotaram uma política de apaziguamento, permitindo que Hitler anexasse a região dos Sudetos, parte da Tchecoslováquia, sob a condição de que não haveria mais expansões territoriais. No entanto, em março de 1939, Hitler violou esse acordo e ocupou o restante da Tchecoslováquia. A tensão global aumentava e, em agosto de 1939, a Alemanha e a União Soviética surpreenderam o mundo ao assinar o Pacto Molotov-Ribbentrop, um acordo de não agressão que incluía cláusulas secretas para a divisão da Polônia e de outras partes da Europa Oriental entre os dois países. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, desencadeando a Segunda Guerra Mundial. 2 dias depois, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha. O conflito rapidamente se expandiu, com a Alemanha usando a tática de Blitzkrieg, guerra relâmpago, para conquistar a maior parte da Europa Ocidental em poucos meses. No Pacífico, as tensões entre o Japão e os Estados Unidos continuavam a crescer. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a base naval americana em Pearl Harbor, no Havaí, levando os Estados Unidos a entrarem na guerra. Esse ataque marcou o início de uma guerra total no Pacífico, com batalhas ferozes e significativas perdas de ambos os lados. A guerra transformou a ordem mundial, resultando em devastação massiva e milhões de mortes. Somente em 1945, com a rendição da Alemanha em maio e a rendição do Japão em setembro, após os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, a guerra finalmente chegou ao fim. As consequências da Segunda Guerra Mundial moldaram o mundo moderno, levando à criação das Nações Unidas e ao início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética.